O Ministério Público Estadual tem adotado várias medidas de prevenção ao coronavírus. Além disso, está atento em especial nesse período de pandemia em defesa da sociedade. O Eduardo Ericeira conversa agora sobre um assunto com o Procurador-Geral de Justiça aqui do estado do Maranhão. Eduardo. Pois é, Adalberto, o nosso entrevistado está aqui ao meu lado, claro, mantendo essa questão do distanciamento social, que é por uma medida de precaução. Luiz Gonzaga Martins Coelho, Procurador-Geral de Justiça aqui do estado do Maranhão. Procurador, muito obrigado por nos receber. A gente começa falando sobre uma reunião que aconteceu ontem pelos Procuradores-Gerais de Justiça dos 27 estados brasileiros e também o Procurador-Geral da República. O que foi debatido nessa reunião a respeito, fundamentalmente, sobre essa questão do novo coronavírus? Mais uma vez, obrigado e bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Na verdade, ontem tivemos uma reunião cumprindo também esse distanciamento social por videoconferência com o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e com a doutora Sandra Krieger, que é presidente da Comissão Extraordinária de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. Participaram dessa reunião todos os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados, para debater sobre a necessidade de estratégias para enfrentamento do coronavírus no Brasil. O Brasil é um país de uma dimensão territorial muito grande, tem posições díspares. Nós temos, por exemplo, a realidade do Amazonas e do Pará é diferente do Maranhão. Lá, o acesso é pelo mar, é pelos rios, mas nós temos um problema comum, que são estados, na maioria, onde há uma pobreza muito grande, há uma vulnerabilidade muito grande e um nível de propagação dessa doença muito acentuado. Então, a tônica da reunião é buscar o Ministério Público brasileiro falar a mesma língua. O Ministério Público, nesse momento, buscar a centralidade, a unidade institucional. Foi dito ontem, com todas as letras, pelo Procurador-Chefe da República, pelo Procurador-Geral da República, dizer que o momento não é de protagonismo, o momento é de unidade, é de união de todos para combatermos esse grande mal que está afetando a humanidade. Nós estamos vendo o mundo todo acompanhando essa atrocidade. Lá já são mais de 1.400.000 casos no mundo. Já temos aí mais de 500.000 mortos. Então, a situação é muito grave, 80.000 mortos no mundo. Mas a projeção é que aqui no Brasil, se não houver essa contenção, nós poderemos chegar a 420.000 mortos. Então, é uma curva de aceleração. No Maranhão, nós vivenciamos este momento de ascendência da curva e é preciso ter essas medidas de contenção, de restrição. A população precisa entender que a medida é dura, mas a questão é grave. Para remédio, para doença grave, sem remédios amargos. A sociedade precisa compreender, evitar as aglomerações. Quero fazer um apelo. Hoje começa o pagamento daquelas R$600 de auxílio às pessoas vulneráveis. É preciso que as pessoas tenham amor à vida. Não façam aglomeração nos bancos. Eu vejo aí, estou mandando hoje uma recomendação para os bancos, para evitar essa aglomeração e a proliferação desse coronavírus. Tá, a respeito, inclusive, sobre essa questão, procurador, há alguns promotores, inclusive, que já moveram ação, inclusive como forma de instrução a bancos no interior do estado. A gente percebe que os promotores estão atuando nesse sentido de evitar aglomeração. Inclusive, chegou a solicitar a interdição de avenidas onde esses bancos estão localizados, bem como outras medidas, como a questão de coleta de resíduos sólidos e várias outras medidas que os promotores estão tomando e que a população precisa respeitar, não é isso? Com certeza. É bom que se diga, porque para que não fique uma falsa impressão de que o Ministério Público, pelo fato de, neste momento, estar aderindo à orientação da Organização Mundial da Saúde do distanciamento social, mas o Ministério Público está mais próximo do que nunca do cidadão. Nós temos trabalhado mais do que nunca. Já são nesses últimos 15 dias, nós já temos mais de 80.000 movimentações de processos, quer seja de processos judiciais ou extrajudiciais, através dos procedimentos administrativos, das medidas de recomendações, de TACs. Agora mesmo emitimos uma outra recomendação
para que firmamos um termo de cooperação com com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal do Trabalho, e recomendamos aos promotores de justiça, para que as penas de multas, penas pecuniárias, ou aquelas medidas pactuadas em termos de cooperação, em taxas, elas se destinem exatamente a uma conta do estadual da saúde, para que possa prover a aquisição de equipamentos e insumos médicos voltados para o combate ao coronavírus. Adalberto, você tem uma pergunta para o procurador? Pois não, primeiro agradecer a presença dele aqui no Bom Dia conosco, e a pergunta é sobre as medidas internas tomadas pelo Ministério Público. E muitas denúncias, Eduardo, chegam aos promotores através da população. Existe ainda esse canal de diálogo aberto com a população e em todo o Estado em relação aos representantes do Ministério Público também? Tá, o Adalberto perguntou todas as medidas que foram adotadas, essa questão de não atender presencialmente, estão sendo utilizados os canais de comunicação, redes sociais, telefone que é disponibilizado pelas entidades. Aqui no Ministério Público não é diferente. Procurador, como é que tem sido feito esse contato? Essas denúncias têm chegado ainda ao Ministério Público? Como é que o Ministério Público tem atuado até essas denúncias que chegam à entidade? Perfeito. A sociedade tem procurado e tem tido uma resposta mais imediata do que antes. Nós estamos aí o canal da ouvidoria, que é a porta de entrada do Ministério Público. Nós distribuímos em todas as redes sociais, nós temos o e-mail da ouvidoria, nós temos o telefone direto da ouvidoria, até mesmo o 127. Então, na palma da mão, você pode fazer uma denúncia e imediatamente a ouvidoria encaminha ao promotor e o promotor dá a resposta ou age imediatamente. Então, o Ministério Público está atuando em todas as comarcas, mesmo que remotamente, mas está presente, trabalhando, orientando, para que nós possamos, neste momento, combater esse vírus. Procurador, é uma recomendação do mundo todo, né, essa questão do isolamento social, distanciamento. Claro que ninguém queria que tivesse acontecendo essa situação, mas é uma realidade. A gente percebeu um caso emblemático aqui no estado do Maranhão, que um promotor chegou em uma cidade no interior do estado a ter que mover uma ação de uma pessoa que estava apresentando sintomas para que ficasse em casa. Caso ela saísse, pagasse multa, porque ela poderia disseminar o novo coronavírus pela população. Esse caso aconteceu aqui e, lamentavelmente, a Justiça teve que intervir, o Ministério Público teve que intervir em uma situação como essa, diante de todo o quadro de pandemia. E outra situação que eu queria que o senhor comentasse: a gente percebe ainda uma resistência muito grande por parte da população brasileira. Não é só aqui no Maranhão, a população brasileira, a gente percebe muitas aglomerações. Recentemente foi baixada uma portaria para que as pessoas não viajassem pelo governo do Estado, o decreto, na verdade, para que as pessoas não viajassem durante a Semana Santa. Por conta da situação, esse decreto teve o apoio do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, da FAMEN, que é a Federação dos Municípios Maranhenses, e também do Tribunal de Justiça. Eu queria que o senhor comentasse aí esse apoio que foi dado por essas 4 entidades e também um caso como esse, que a Justiça, o Ministério Público, tem que intervir para uma pessoa ficar em casa para não disseminar aí o novo coronavírus. Perfeito. É um caso que não era desejado pelo Ministério Público, mas que o Ministério Público e a Justiça têm, e a saúde sanitária tem os mecanismos duros para manter esse isolamento, para evitar o contágio de outras pessoas. É preciso que haja, neste momento, uma consciência coletiva. É preciso que haja bom senso da população para evitarmos a disseminação dessa doença, porque ela propaga de forma acentuada. Ontem, nessa videoconferência com os procuradores, eu vi o depoimento dramático do procurador do Estado, tanto a procuradora do Amazonas como do Ceará. Ele dizendo que no Ceará já houve um estrangulamento do sistema dos hospitais e que é inevitável o sistema de saúde não entrar em colapso. É isso que se está fazendo aqui, todos nós no Maranhão, tentando evitar que haja essa curva acentuada, o crescimento dessa demanda das doenças, da proliferação. O governo do Estado editou um decreto agora, onde exatamente proíbe a circulação de veículos coletivos para o interior a partir de hoje e até domingo. Isso por quê? Porque a situação do coronavírus está concentrado, a maior parte, aqui na ilha de São Luís. Mais de 90%. Então, mais de 90% são aqui. E as pessoas, como essa contaminação ela acontece de forma assintomática, você pode estar ao lado de uma pessoa que tenha o vírus. Então,
você pode ser contaminado. Essa pessoa vai levar para os municípios. Na maioria dos municípios, na grande maioria, mais de 70% dos municípios, nós não temos a atenção básica da saúde, muito menos o serviço de UTI. Portanto, se essa pandemia chegar ao interior do Estado, aí sim nós poderemos caminhar para o caos social. E é isso que se está tentando, de toda forma, evitar. E as instituições, de forma uníssona, não só o Tribunal de Justiça do Maranhão, como o Ministério Público, Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, a FAMEM, a Federação dos Prefeitos, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a Ordem dos Advogados do Brasil, todos estão unidos e deram uma nota de apoio, entendendo que este isolamento, esse distanciamento social, essa forma de restringir, nós não estamos proibindo o direito de ir e vir das pessoas, mas a aglomeração e a proliferação e disseminação dessa doença. E a manutenção do direito à saúde também, que é constitucional, né? O direito à saúde e, acima de tudo, que para o Ministério Público é muito caro, o direito à vida, porque a vida é prioridade absoluta e cláusula pétrea garantida na nossa Constituição do Estado. Ok, agradeço pela sua participação, o Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins, e só fazendo justiça aqui, falando em justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão e também a Defensoria Pública que assinaram também esse termo de apoio aí junto à Assembleia Legislativa, também o Ministério Público aqui do Estado do Maranhão, o Tribunal de Justiça e a FAMEM. O procurador tocou em um ponto importante, Adalberto, só para a gente devolver aí para você no estúdio, essa questão referente a questão do colapso. Só para que as pessoas fiquem aí mais bem informadas, o colapso na questão da saúde é que, de repente, todos os leitos de UTI, enfermarias, quer dizer, os hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada, ocupam sua lotação máxima de leitos e aí não tem a possibilidade sequer de tentar ajudar, de tentar prestar alguma assistência médica de qualidade, uma assistência médica que seria o correto dentro de uma unidade hospitalar por conta da falta de leitos, que é o que a população maranhense, claro, a população brasileira não quer. Isso os próprios governantes, tanto o governo federal, estadual e municipal, já declarou que não pode haver um colapso na questão da saúde, porque faltará leitos para atender, a pessoa não vai ter nem a possibilidade de ser atendida em caso aí de algum problema de saúde, não só envolvendo a questão do novo coronavírus, mas qualquer outro tipo de doença. A gente volta no estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Obrigado ao Procurador-Geral também pela entrevista aqui. Bom dia.